O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura sequenciada do capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Item 3. Meu reino não é deste mundo, a vida futura. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas. Pergunta de número 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Meus queridos irmãos, a pergunta de número 19 de O Livro dos Espíritos nos leva a refletir sobre o extraordinário progresso da inteligência humana e, ao mesmo tempo, sobre a necessidade da humildade diante das leis divinas. Os Espíritos ensinam que a ciência foi concedida ao homem para o seu adiantamento em todas as coisas. De fato, observamos que, ao longo dos séculos, a humanidade vem descobrindo inúmeros segredos da natureza. O homem aprendeu a dominar forças, desenvolver medicamentos, estudar os astros, compreender mecanismos do corpo físico e ampliar sua visão sobre o universo. Tudo isso representa a conquista valiosa do espírito imortal em sua caminhada evolutiva. Entretanto, a resposta espiritual também nos recorda que existem limites estabelecidos por Deus. Isso significa que o conhecimento humano não pode avançar além daquilo para o qual já possui maturidade moral e intelectual. Muitas vezes, o homem deseja alcançar respostas imediatas para questões profundas da vida, da criação, da própria essência divina. Mas nem sempre está preparado para compreender determinadas verdades sem fazer
mau uso delas. A ciência verdadeira jamais deve conduzir ao orgulho. Quanto mais o ser humano descobre, mais percebe a grandiosidade da criação e a pequenez do seu entendimento diante da sabedoria infinita do Criador. O Espiritismo nos mostra que ciência e espiritualidade não se contradizem. Ao contrário, caminham lado a lado. A ciência investiga os mecanismos da matéria. A espiritualidade ilumina o sentido moral da existência. Quando ambas se unem no bem, tornam-se instrumentos de progresso e libertação da humanidade. Também aprendemos que há conhecimentos que somente serão alcançados à medida que o homem se torne melhor moralmente. Sem amor, sem responsabilidade e sem finalidade, o saber pode transformar-se em instrumento de sofrimento e destruição. Por isso, a grande lição dessa questão é o equilíbrio. Estudar, pesquisar, investigar e progredir, mas sem esquecer que acima de toda inteligência humana permanece a soberana sabedoria de Deus. Ave Cristo. Vamos orar. Senhor da vida, nós te agradecemos pela luz do conhecimento e pela bênção da inteligência e pela oportunidade do aprendizado constante. Ajuda-nos a utilizar a ciência, a razão e o saber sempre para o bem, jamais para o orgulho, para a vaidade ou para o sofrimento do próximo. Que possamos compreender que o verdadeiro conhecimento deve caminhar ao lado do amor, da humildade e da responsabilidade espiritual. Inspira os pesquisadores, os médicos, os professores, os estudiosos e todos aqueles que trabalham pelo progresso da humanidade para que sejam amparados pelas forças do bem. Concede-nos serenidade diante dos mistérios que ainda não conseguimos compreender, confiando sempre em tua infinita sabedoria. E que a tua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Assim seja.